Olá, nessa aula de História da Educação, trataremos sobre os ideais republicanos e educação. O objetivo desta aula é identificar as principais reformas educacionais da Primeira República. Os ideais republicanos que veremos nessa semana se ligam ao que nós vimos na semana anterior, porque na semana anterior você analisou a discussão sobre a educação no período imperial, que era uma educação elitista voltada para os filhos das classes dominantes. E nessa nova semana, a partir da videoaula de hoje, você irá mergulhar nos ideais que moldaram a nova república e entenderá como eles influenciaram os projetos educacionais, com destaque para a atuação de intelectuais, de jornalistas e de políticos que defendiam um novo modelo de ensino mais laico, público e científico. Como a proclamação da República era um evento que prometia uma nação mais moderna e igualitária, a nossa pergunta é se a República transformou a educação no Brasil. Os republicanos tinham a convicção de que o progresso da nação só seria possível com a educação da sua população. Para eles, a escola era a base para a formação do cidadão novo, do novo cidadão apto a participar da vida pública e a impulsionar o desenvolvimento econômico e social. No contexto histórico, nós vemos a força das ideias e também a imprensa. O ponto principal é mostrar que a educação não foi uma preocupação secundária na proclamação da República. Ao contrário, ela foi um dos pilares ideológicos dessa transição política à vida. No período da propaganda republicana, que vai de 1870 até 1889, quando a proclamação da República se deu, foi um momento de intenso debate intelectual, por meio de jornalistas, intelectuais e políticos que usavam a imprensa para disseminar as ideias republicanas e, dentro deles, a necessidade de reformar a educação. Havia entre elas ideias positivistas da filosofia que vem desde Augusto Comte, o positivismo, que foi uma das principais influências e que teve como seus defensores, entre eles, Benjamin Constant e outros também importantes. Mas o destaque fica para Benjamin Constant. Viam a ciência como a única forma de conhecimento válido. Para eles, a educação deveria ser laica e científica, e não baseada em dogmas religiosos, para libertar a mente dos cidadãos e promover o progresso. Lembrando que usamos a expressão laica como tradução de sinônimo de leigo. Então, se alguma vez eu disser o Estado leigo, é o mesmo que dizer Estado laico, ou vice-versa. E nesse novo Estado laico, o novo cidadão, seguindo o ideal republicano, exigia um novo tipo de cidadão, um cidadão livre, autônomo e capaz de pensar criticamente. A escola seria o espaço ideal para formar essa cidadania em oposição àquele antigo súdito do império. A atuação no parlamento e na imprensa foi intensa, tanto de políticos como de intelectuais, e entre eles se destacam Rui Barbosa, Benjamin Constant. E nesse debate educacional, onde temos Rui Barbosa defendendo a liberdade de ensino e a obrigatoriedade da instrução primária. Quanto ao apoio às escolas privadas, antes mesmo da proclamação da República, os republicanos já apoiavam colégios que praticavam a pedagogia moderna, como o Colégio Menezes Vieira. Já os conservadores apoiavam o Colégio Abílio. E essas escolas, muitas de origem protestante,
já adotavam métodos mais ativos e currículos mais científicos, servindo de modelo e laboratório para o novo ensino que se desejava. Quanto a esses colégios protestantes que começaram a chegar no Brasil a partir de 1859, quando começam a vir as primeiras levas de protestantes para o Brasil. Foram aceitos, muitos deles, durante o Império, por amizades com o imperador e outros fatores, mas agora, na República, essas escolas de origem protestante adotavam métodos mais ativos e passaram a ser olhadas com muito mais interesse e principalmente por seus currículos mais científicos. A laicização, ou tornar o ensino leigo, e essa educação científica são o nosso foco. Essa laicização, que é um dos pilares do projeto republicano, muda daquele antigo ensino religioso, que era obrigatório nas escolas públicas do Império, e passa a ser facultativo. Na verdade, o ensino religioso, até na Constituição atual de 1988, persiste, mas com um olhar diferente. Na época do Império, obrigatório, agora com a República passa a ser facultativo e completamente, em alguns lugares, chegou a ser retirado do currículo. Nem sempre isso se deu de fato, mas o Partido Republicano Paulista, PRP, defendia essa radicalidade de tirar o ensino religioso para justamente caracterizar um ensino laico ou leigo, leigo no sentido de não religioso. Mas no Estado leigo não é um Estado ateu. Um Estado leigo é aquele Estado que permite que todas as religiões, as diferentes religiões, se expressem, sejam preservadas, sejam até defendidas pelo Estado. Então, o Estado laico ou leigo, nós precisamos primeiro tirar essa ideia que é um Estado ateu. Não é. Por isso que nesse Estado laico ou leigo, escolas religiosas também têm sua vez, mas não são mais o predomínio. O ensino não é mais religioso na sua essência e nem na sua predominância. A partir então da Constituição Republicana, que saiu em 1891, essa sim, promulgada, houve a separação entre o Estado e a Igreja, justamente por conta dessas discussões que haviam na educação e em todas as demais áreas. A educação, então, passa a ser educação para a cidadania, seja a escola primária, especialmente, que seria a base para a formação do cidadão, mas também nas outras formas de educação, nos outros níveis, também essa preocupação de educar para a cidadania, com primazia, com especialidade para a educação primária. Porque para os republicanos era a única maneira de garantir a ordem e o progresso da nação. Entre os pontos-chave da educação na República, nós temos entender como foi a educação nesse período pós-proclamação da República e como algo essencial para entender as bases teóricas de muitos desses projetos que influenciaram essas ideias republicanas. Uma delas, a criança no centro. O foco, então, saiu do professor e vai passando para o aluno. A educação deve respeitar, então, essa individualidade, as fases de desenvolvimento da criança e também o foco em métodos ativos. No lugar da antiga memorização e da aula expositiva, passam a existir também atividades práticas, projetos e uso de laboratórios. Os ideais de uma pedagogia moderna já existiam no período, a exemplo da Escola Estadual Rodrigues Alves. Também outro exemplo que temos é das apropriações do método intuitivo e a educação popular na Primeira República. Pegando o exemplo de Pestalozzi,
ele desenvolveu um método intuitivo que levava crianças de diversas idades a observarem juntas a própria natureza e o ambiente em que viviam. Comparavam, deduziam ou por elas mesmas ou com o auxílio do professor. E esse método, Pestalozzi, modificou profundamente a educação do seu tempo ao aliar conhecimento e sentimento, tornando-se o grande precursor das pedagogias ativas e da educação socioafetiva. Entre os influenciadores que temos sobre as primeiras lições de coisas, trata-se de um manual de ensino elementar para uso dos pais e dos professores, de Calkins, traduzido por Rui Barbosa. A influência dele no Brasil foi a criação dos grupos escolares, especialmente os grupos escolares em São Paulo, que serviu de modelo e que foi uma inovação arquitetônica e pedagógica, reunindo escolas isoladas em um só prédio com um novo sistema de ensino. Nessa videoaula, então, você entendeu que a proclamação da República não foi apenas uma mudança de regime, foi também um movimento de ideias que colocou a educação no centro do projeto de nação. Na Nova República, os republicanos, influenciados pelo positivismo e por ideias de pedagogia moderna, defendiam uma escola laica, científica e voltada para a formação do cidadão. Com a República proclamada, as ideias saíram do papel e se transformaram em leis. E a partir disso, na próxima aula, você irá analisar a primeira grande reforma educacional da República, que foi a Reforma Benjamin Constant, e entender como essa primeira reforma tentou concretizar esses ideais novos que vimos aqui. Até a próxima aula, então, quando daremos continuidade.